Cá está. Então, vamos aqui começar. Vamos falar hoje um bocadinho. A minha proposta é falar-vos aqui na introdução alimentar como criar uma boa relação com os alimentos desde o início. E vamos aqui um bocadinho com a nossa lupa de detetives descobrir aqui os 3 erros a evitar na introdução alimentar do teu bebê. Claro que, se forem crianças mais crescidas, isto já não vos vai fazer tanto sentido, mas mesmo assim, fiquem até ao fim, porque vêm lá as dicas, já para dicas, sugestões, recomendações, não é? Do que é que podemos ir aqui também fazendo, já mesmo desde o início, mas também com crianças mais crescidas. Mas para a maioria de vocês, acredito que estes erros vocês ou já se depararam com eles, ou tem-me um bocadinho, vai acontecer, depois quero que me digam, não é, Marília? Aconteceu, já me foram dizer isto ou aquilo. Então, vamos lá, vamos começar aqui, ia dizer já começar pelo início, mas antes de mais, apresentar-me. Olhem, eu tenho aqui assim uma lista e que mesmo assim me falharam aqui muitas coisas, e eu podia começar aqui a falar do meu currículo e das formações todas que já fiz, mas acima de tudo contar-vos que sou enfermeira especialista em saúde materna, que tenho 2 filhas, a Inês e a Sara, que foram aqui as grandes responsáveis. Eu tenho sempre que falar nelas quando falo sobre introdução alimentar, sobre o baby led weaning, sobre este bebê que sabe comer, porque foi essencialmente graças à minha filha mais velha que eu encontrei este outro caminho, porque toda a informação que tinha, informação e formação, e eu cheguei a trabalhar em centro de saúde, onde também fazia as consultas de saúde infantil e tudo isso, e essas ferramentas que eu tinha enquanto profissional não me serviram para a minha vida pessoal. E então eu comecei a procurar outras alternativas, e há aqui uma frase que eu gostava muito de vos dizer, que é um lema grande que eu tenho na minha vida enquanto mãe, e que tinha aqui muito presente nesta fase inicial. Foi, isto não pode, isto de sermos mães e pais, isto de termos filhos, não pode ser uma coisa assim tão complicada, não é? Senão, onde é que nós andávamos, não é? Senão a humanidade não tinha chegado até agora. E então, foi nesse ponto que eu me deparei em relação à introdução alimentar da minha filha mais velha, e falo com o meu marido e digo-lhe, olha, vamos fazer aqui uma pausa. Eu, na altura, ela era amamentada em exclusivo, eu estava em casa que tinha colocado a licença alargada, portanto, tinha aqui estas condições todas que, infelizmente, eu sei que nem toda a gente também consegue ter. hum, e realmente, e disse, olha, vamos fazer uma pausa e vamos ver isto, lá está, tem que haver uma forma mais fácil de fazermos as coisas. E descobri essa forma, pelo menos para nós, lá está, e gosto sempre também de vos dizer que as minhas escolhas enquanto mãe são minhas, não é? E de uma filha para a outra pode ter havido também algumas diferenças, não a este nível, porque quando nasceu a Sara eu já sabia como é que íamos fazer a introdução alimentar, já não houve hipótese, mas acima de tudo, aquilo que sempre que tento transmitir-vos muito é as minhas escolhas, não lá está, são as minhas, não são melhores, não são piores, e a minha postura é sempre muito de vos dar caminhos. Agora, qualquer que seja o caminho, o respeito, a confiança têm que estar, o amor, a educação, desculpem, a conexão, o apego, esses têm que estar sempre presentes quando falamos em famílias, em pais e em filhos, e é muito por aí, não é? Portanto, aqui e ao longo destes 10 anos em que faço acompanhamento já das famílias nesta área da introdução da alimentação complementar, porque depois eu pensei, bem, então se eu tenho este conhecimento, eu tenho que o passar também para as famílias que eu já estava a acompanhar noutros âmbitos, e depois por aí veio a pós-graduação em nutrição e pediatria, e ainda virão por aí muito mais coisas. Aqui a parte da parentalidade consciente veio ainda dar-me aqui mais ferramentas também nesta que eu considero, não é, ser este fio condutor quando estamos com os bebés, nomeadamente nesta fase da introdução alimentar. Então, vamos agora começar aqui um bocadinho, então agora sim, começarmos pelo início. E dizer-vos também que, antes de avançar, no final eu vou aqui abrir um bocadinho o chat para conversarmos, para tirar algumas dúvidas, mas sintam-se completamente à vontade para escrever aqui no chat. À medida que eu vou falando,
olha, Marília, isso aconteceu comigo, ou é disso que eu tenho receio, ou quero isso ou não quero, façam as vossas partilhas e se tiverem alguma pergunta podem ir colocando também. Estava a pensar, se calhar se tiverem perguntas, as partilhas façam para toda a gente, mas se tiverem perguntas, selecionem no chat só para mim, se calhar depois é mais fácil, daqui a uma hora, temos aqui mais ou menos, eu ia dizer 50 minutos, mas se calhar mais ou menos uma hora aqui de masterclass, mas para não ir interrompendo muito, eu vou aqui dar-vos este conteúdo e no final prometo que abrimos aqui um bocadinho para responder às vossas perguntas, por isso vou aqui também estando atentos e perguntando. Então, começar aqui por este início, não é? O que é isto da alimentação complementar? Porque falamos muitas vezes na, nesta introdução alimentar e às vezes nem sabemos bem o que é que significa e às vezes há alguma confusão de até, de repente já não é alimentação complementar, já é alimentação principal, não é? E então a alimentação complementar basicamente, e o nome não engana, não é? Está aqui complementar, porque é um complemento ao quê? Ao leite. E então é este período de transição entre o aleitamento exclusivo, e atenção, eu não estou aqui a dizer aleitamento materno, porque é o aleitamento exclusivo, leite materno, leite artificial e a inserção na alimentação da família. É esse sempre o nosso objetivo. Portanto, é um período, não é uma coisa que se faz só num dia e num momento, ele vai acontecendo. É normalmente aqui são estes 2 primeiros anos do bebê, de vida do bebê, do nosso filho, desta criança, e tem realmente este grande objetivo de inserirmos este nosso filho nas refeições da família. E por isso estes alimentos são complementares ao leite. Ainda hoje e ontem no consultório, no Instagram, no consultório online, estava a responder a uma questão de uma mãe que o bebê tem 7 meses e está a recusar a mama e também o biberão, e ela questionava-se aqui porquê, e depois dizia, ai, come muitíssimo bem todos os outros alimentos, e isto até poderia ser uma alegria, mas a verdade é que um bebê de 7 meses ainda precisa de leite, e deveria ser esse o seu alimento principal, mas muitas das vezes as recomendações vêm neste sentido de... ai não, agora não podes dar a maminha, agora tens que dar o almoço, o jantar e o bebé tem que saber que essa é que é a refeição. Eles não fazem ideia e vão saber como? Gradualmente. O mesmo acontece também, por exemplo, quando estamos a falar de ida para a creche, por exemplo, também agora um tema quente, não é? Com o início do ano letivo em setembro. E a ida para a creche. Claro que acho que a introdução alimentar deve ser iniciada aqui com os pais, mas realmente não é algo que vai ser só nosso e que vai ser só naquele dia. E pode ser feita num fim de semana, feita não, iniciada, lá está, no fim de semana, numa semana de férias, portanto não tem que ser um mês antes da criança ir para a creche, não é? Mas então aqui, quando é que vamos iniciar a introdução da alimentação complementar? A Organização Mundial de Saúde fala-nos aqui da amamentação exclusiva até ao 6º mês e continuada até aos 2 anos de vida. E aqui estou a falar especificamente do leite materno, mas estas diretrizes já estão, não é? Em igual, quer para os bebés amamentados, quer para os que fazem o leite artificial. Porque qual é que é a diferença, não é? Porque depois, entretanto, temos aqui esta situação de, ai não, porque o seu bebê, depois já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso, porque o seu bebê faz leite artificial, então vamos iniciar mais cedo. Então, mas se este leite foi importante para o bebê nestes primeiros meses de vida, porque é que agora já não presta, não é? Porque é que agora já queremos iniciar os outros alimentos? Porque é que agora temos pressa de tirar estes biberões? Não, este leite, apesar de não ser o leite materno, é um leite que está muito adequado também aqui às necessidades nutricionais do bebê. E é de facto aquilo que o bebê está preparado, muito em termos motores, a nível do seu desenvolvimento motor, que depois está muito relacionado também com o desenvolvimento sensorial, com o desenvolvimento cognitivo. Portanto, o leite materno ou o leite artificial, não é? Vai cobrir todas as necessidades do bebê até este 6º mês. E após este período, podemos então começar a oferecer os outros alimentos, mas lá está, como vos estava a dizer, sempre aqui com esta ideia na nossa cabeça, que é um processo que vai ser gradual. E, portanto, se isto até vai demorar algum tempo, que seja bom, não é? Que funcione para todos.
E porquê os 6 meses? Porque depois nem sempre é exatamente aos 6 meses, e já vamos ver isso também, porque nesta fase, mais ou menos, vai depender muito de bebê para bebê. Nesta fase, o bebê também começa a sentar-se com maior firmeza e possui maior coordenação motora, o que vai ajudar no processo de introdução alimentar, independentemente da abordagem que escolhamos. Depois, então aqui, vamos começar aqui com as 3 armadilhas da introdução alimentar. Escrevi eu aqui armadilhas entre aspas, não é? Então temos aqui uma primeira, não é? Aqui o pouco leite, que de repente vem alguém e o bebê tem 4 meses, não é? Isto logo a partir ali dos 4 meses, o bebê tem 4 meses, não está aumentado bem de peso, só com o seu leite, temos de iniciar a introdução alimentar. Isto é extremamente frequente, em particular, então, em bebés amamentados, porque aqui pelos 4 meses o bebê começa a estar muito mais distraído e por isso as refeições de maminha durante o dia podem ser desafiantes porque tudo distrai o bebê e nós próprios depois, se o bebê está distraído, nós também ficamos distraídas e por isso vamos amamentar com menos frequência, mas o bebê tem aqui a sua cota, não é? Diária de leite que precisa de ver completa e se não mama durante o dia, vai mamar durante a noite. Mas depois, espera lá, mas o bebê tem 4 meses, já dormia mais durante a noite, não está a acordar mais agora, não está a dormir tão bem, então se calhar o meu leite não é suficiente, não é? E depois começamos às vezes aqui também nesta fase, já com alguns treinos de sono, que também são completamente desadequados, ia dizer desadequados para esta altura, mas eventualmente serão sempre desadequados, mas isso são outros 500, não é? E então temos aqui também um pico de crescimento, não é? Que são são imensos, não é? Neste primeiro ano de vida, e portanto, este pouco leite é aqui um dos motivos mais frequentes para os profissionais recomendarem a introdução da alimentação complementar, precocemente, não é? E depois também temos aqui esta do como o seu bebê faz leite artificial, então vamos lá iniciar a introdução alimentar. E esquecemos, é assim, a nível do sistema gastrointestinal, este estômago, estes intestinos, já conseguem ir lidando aqui devagarinho com outros alimentos que não o leite. Mas efetivamente nós não somos só um sistema gastrointestinal, um sistema digestivo, não é? Nós temos aqui tantos outros aspectos, não é? Então, se pudermos aguardar que esta maturação do sistema gastrointestinal se alie ao desenvolvimento motor e oromotor, então com certeza vamos também aqui ter muito mais probabilidades de sucesso, não é? E isso vai ser muito, muito importante. Depois temos aqui os riscos da introdução precoce. E aqui, seguramente, antes dos 4 meses, nunca, não é? E é curioso porque ainda esta semana, no consultório online, houve uma mãe que me perguntou se o bebê aos 3 meses já podia iniciar a introdução alimentar. E isso, de facto, é bastante perigoso, porque aí também temos as questões da maturação do sistema gastrointestinal, mas depois que riscos é que nós temos, e aqui eventualmente até poderíamos colocar os riscos entre aspas, mas temos aqui o primeiro ponto relacionado com os bebés que são amamentados, que é esta interferência com a amamentação que pode conduzir ao desmame precoce. Aquela situação que vos estava a falar há pouco, do bebé de 7 meses que está a recusar a mama, não é? Porque há esta introdução logo muito rápida de outros alimentos. E o bebê começa a mamar menos, a mama começa a produzir menos leite e dá-se aqui este desmame que acaba por ser algo muito espontâneo, não é? Mas que ainda assim é um desmame precoce. Depois, claro que o risco aumentado da aspiração e complicações respiratórias, porque um bebê que ainda não se senta, que ainda não tem estabilidade no seu tronco e na sua bacia e no seu pescoço, como é que este bebê vai ser alimentado? Vai ser alimentado ao colo, vai ser alimentado numa espreguiçadeira, às vezes numa cadeirinha alta, não é? No ovinho, no famoso ovinho. E isto são posturas bastante perigosas para a alimentação e aumentam aqui este risco de aspiração. Depois o aumento do risco de alergia também, aqui em particular antes dos 4 meses. Depois o maior risco infeccioso, nomeadamente a nível gastrointestinal, porque estamos aqui
Quando estamos a falar de introdução alimentar, estamos a falar aqui de higiene, uma série de outras questões, não é? Da própria qualidade, não é? E conservação dos alimentos. Então temos aqui um risco acrescido logo à partida também de gastroenterites. E depois podemos ter aqui este suprimento energético e proteico excessivos, com o risco de condicionar o excesso de peso ou mesmo a obesidade logo desde o primeiro ano de vida, porque depois vai depender muito de que alimentos é que nós estamos a oferecer. E quando, de repente, a nossa principal preocupação é que o bebê coma, e à custa de qualquer coisa, eu às vezes aí deixo de ter discernimento para oferecer uma alimentação variada e equilibrada. E começo a pegar nos processados, a pegar numa série de outras coisas que são completamente desadequadas para o bebê. E, eventualmente, aqui também a introdução de componentes desnecessários e prejudiciais num período ainda bastante vulnerável. Ainda hoje estava a ver um vídeo, por acaso depois queria procurar aquele documentário, agora nem me lembro do nome do documentário, no Brasil, em que eles estão a falar, eu só vi um pequeno excerto, em que falavam, e é arrepiante, e tenho que o procurar para partilhar também aqui nas minhas redes, para partilhar convosco, porque quando nós às vezes estamos a ouvir aqui falar destas questões da obesidade infantil e dos problemas metabólicos, hipertensão, diabetes, isto às vezes parece-nos muito longínquo. São aqueles aspectos que nós achamos que só acontecem aos outros e que nunca nos vão acontecer a nós. E neste documentário havia crianças, adolescentes, no médico que faziam medicação para a hipertensão. A pessoa, a entrevistadora, ela mostrava berinjelas, papaias, pimento, courgettes, ela mostrava legumes, beterraba, e as crianças não sabiam o nome. Não sabiam o nome daqueles alimentos, nunca tinham visto, nunca tinham comido, e depois até estão dois, deviam ser irmãos, em que uma está com uma caixa não, parecia assim um coisinho de tipo danoninhos ou algo assim do género, e dizia, e o irmão, mas eu também gosto disto, que era uma fruta, já não me lembro o que era, a manga, salvo erro era manga, também gosto de manga, e a irmã dizia-lhe, mas preferes isto? E ele, não, eu também gosto de manga. E, portanto, isto é realmente assustador, não é? Nós pensarmos que isto não acontece só aos outros, não acontece só nos outros países, nós temos as nossas taxas em Portugal de obesidade infantil, muito à conta também de refrigerantes, de uma série depois de outras coisas, mas que, reparem numa coisa, tudo isto se constrói quando? Agora. Constrói-se agora. A relação que os vossos filhos, mais velhos um dia, adultos, vão ter com a comida, estão a construir agora. Estão a construir quando nascem, como começam a ser alimentados e com a introdução da alimentação complementar. E andamos aqui muitas vezes, o seu leite não é suficiente, temos que dar o leite artificial, já o leite artificial já não é suficiente, temos que iniciar a introdução da alimentação complementar, sempre muito aqui com o peso e queremos bebés gordinhos, gordinhos, gordinhos. E depois chegamos à adolescência, à idade adulta, tem excesso de peso, é obeso. Para além, que reparem, não é uma doença, a obesidade é uma doença e que depois acarreta uma série de outras doenças graves, não é? Portanto, eu acho que, e desculpa-me, não é? Não vos quero assustar de todo, mas é importante nós termos esta consciência que aquilo que nós estamos a fazer agora vai marcar o nosso filho, e vai marcar, eu arrisco-me a dizer que não é só, e vocês se calhar conseguem perceber também em relação a vocês agora que são pais, que são adultos, pensarem qual é a relação que vocês têm com a comida, que recordações é que têm daquele tempo lá atrás, e que depois, eu acho que o que eu ia arriscar-me a dizer é que eu acho que isto depois não é só sobre comida, não é? Tem muito a ver com este respeito que nós agora demonstramos ao nosso bebê, não apenas na alimentação, noutros aspectos também, de olharmos para ele como um ser humano, não é? Como uma pessoa, isto vai fazer com que o respeito, a confiança, a sua autoestima sejam trabalhadas e isso vai se refletir também no seu futuro, sem dúvida alguma. E isto é muito mais, lá está, do que engolir comida, é muito mais do que dar comida com colheres, ou triturada, passada ou em pedaços, não é? E então, depois temos aqui
E se eu não me distraio aqui a falar de outras coisas, não é? Temos aqui esta parte, não é? Desta expectativa versus a realidade. Porque eu costumo dizer que quando nos vêm estas orientações do bebê não está a aumentar bem de peso, não é? Tem pouco leite, tem que iniciar a introdução alimentar, isto só funcionaria no mundo da fantasia, não é? Porque no mundo da fantasia, eu digo que o bebê não está a aumentar bem de peso, prescrevo determinada composição nutricional de alimentos, de legumes, de carne, de peixe, de tubérculos, cereais, fruta, determinadas quantidades, não é? Em mililitros ou em gramas, e o bebê vai ingerir essa quantidade prescrita, não é? Mas isto, e sabem muitas de vocês e muitos de vocês também, que isto funciona, lá está, nos contos de fada, no mundo da fantasia. Não é? Em que eu vou preparar estes alimentos e vou dar aqui estas colheradas ao bebê que vai aceitar tudo, especialmente o bebê de 4 meses, não é? Que ainda não se senta, que ainda tem aqui este reflexo de sucção, não é? O destrudão da língua muito ativo e que vai cuspir tudo. E então isto só resultaria para aumentar o peso, não é? Neste mundo que não é a realidade. E na realidade temos bebés que aceitam bem também, quer os alimentos triturados oferecidos à colher, quer os alimentos em pedaços. Eu ainda hoje de manhã fiz uma consulta. Este bebê ainda não tem os 6 meses, portanto os pais estão aqui a preparar-se, mas já iniciaram a introdução alimentar, lá está, porque era um bebê que estava a fazer leite artificial, então tinha logo sido aqui sugerido essa situação, mas as refeições, lá está, até começaram bem, mas depois, e isto é muito frequente, a primeira ou a segunda vez que nós damos, até parece que corre muito bem, mas depois com os dias a passarem, o bebê começa, lá está, aqui como nestas imagens que nós estamos a ver, porque efetivamente este bebê, ele conhece o quê para lhe saciar a fome? O leite, não é? Então tudo isto é estranho, e mesmo às vezes estas caretas, não é uma careta de não quero, é uma careta de o que é isto que eu não conheço, e eu preciso aqui de tempo para me ambientar, mas seguramente aqui nestas situações, este é um bebê que não quer estar aqui nesta situação. E o que é que acontece quando os nossos bebés começam a fazer isto? Começa aqui o circo cá em casa, não é? Começamos com malabarismos, com brinquedos, com canções, depois mais tarde vêm os tablets, os telemóveis, as televisões e, hum, e o que é que estamos a fazer, não é? Mas isto, afinal, não é? Que momento é este? E o que é que acontece na refeição, não é? Nós passamos a vida à volta da mesa, não é? Nós combinamos almoços de família, lanches, brunches, jantares, andamos sempre reuniões com a família, com os amigos, andamos sempre à volta da mesa. E o que é que acontece ao nosso bebê quando de repente tem esse privilégio, essa possibilidade? É posto à parte, não é? E quem tem que o alimentar, à parte fica também. Mas eu acho que a gestão de expectativas é extremamente importante. E aquilo que é mais habitual, eu costumo dizer, mesmo em contexto de consulta, não é? Costumo dizer aos pais, eu preparo-os para o pior. Depois, se o bebê tiver outras reações melhores, olha, melhor ainda, não é? Mas normalmente o que é que o bebê vai fazer? Olhem, se nós oferecermos em pedaços, mesmo já depois dos sinais de prontidão, também já vamos falar sobre eles, às vezes o bebê nem olha. Outras vezes, amassa e larga, e nem perto da boca passa. E depois começa a comer, lá está, pequenas quantidades, que são as quantidades que ele precisa também. Nestes bebés que são alimentados à colher, às vezes temos umas taças gigantes com purés e o bebê come 2 ou 3 colheres. E isso é expectável também, ok? E o que é que vamos fazer? Vamos continuar a oferecer, a permitir, não é, estas oportunidades e estas explorações. E vamos evoluindo também com o bebê, porque ele não vai ficar com 6 meses para o resto da vida, não é? E então aqui, ai, aqui no, quando efetivamente há pouco leite, eu agora estava a pensar, ai, tive há bocado a colocar aqui este slide novamente para irmos outra vez aqui aos bebés amamentados, depois já passaremos também aqui este tema, mas estes bebés dos 4 meses, só dizer-vos que se o bebê não está a aumentar bem de peso, se isso for real, então nós temos que olhar para o bebê e não dar esta solução de pense rápido, que não vai funcionar, e perceber o que é que está a acontecer, porque é que este bebê não está a ser amamentado e não está a receber o leite suficiente.
E é aí que eu posso entrar, por exemplo, como consultora internacional em lactação, não é? Como IBCLC, ou outros profissionais, a enfermeira, a conselheira em aleitamento materno, o médico de família ou o pediatra, se tiverem conhecimento sobre isso, mas se não tiverem, lá está, vamos aqui, equipa multidisciplinar, não é? E então, o que é que pode estar a acontecer? Será que esta mãe começou a fazer uma pílula contra, não necessariamente pílula, mas uma contracepção hormonal combinada que tem estrogénios e os estrogénios impedem, inibem a absorção, desculpem, inibem a produção de leite? Será que é uma nova gravidez? Que uma nova gravidez não impede que a mãe continue a amamentar este filho que já cá está fora, mas pode dar lugar a alterações na quantidade de leite produzida. E num bebé muito pequenino pode ter impacto. Um bebé que ainda não iniciou a introdução alimentar, por exemplo. Depois, será que há aqui um aumento do intervalo das mamadas, ou devido à tal distração, ou estamos aqui a treinar o bebé para dormir a noite toda e, portanto, o bebé não mama durante o dia porque está distraído e não mama durante a noite porque estamos a treiná-lo para ele dormir mais e não lhe damos comida e temos aqui o caldo entornado, não é? Será que estamos aqui com uma utilização de biberons mais do que ocasionalmente e isto está a interferir na pega do bebé? Será que há aqui situações de choque emocional, de stress, que não é de um dia para o outro que ficamos sem leite, mas podem interferir aqui também no nosso bem-estar e na produção de leite? Será que a mãe está doente? Será que há outros fármacos que não só a pílula contraceptiva que está aqui a alterar a produção de leite? Será que há aqui uma alteração do comportamento do bebé, nomeadamente o tal bebé mais distraído, que está a mamar menos? Então é muito importante nós irmos aqui à procura dos motivos que estão a interferir na amamentação e melhorarmos esses aspectos. E às vezes é preferível, se não conseguirmos resolver a situação de outra forma, iniciar um leite artificial, por exemplo, do que estarmos logo com a introdução alimentar. Mas claro que isso é um caminho, não é? Aí depois, na minha ótica, devemos dar estas possibilidades aos pais. Mas depois de investigarmos, depois de percebermos aqui, de tentarmos, não é? Fazer este nosso diagnóstico e perceber o que é que está aqui por trás. Depois, qual é aqui a outra armadilha eu escolhi aqui hoje para falar convosco? Começar a introdução alimentar sem o bebê estar pronto. Lá está, tudo isto temos estado aqui a falar de um bebê que ainda não tem os sinais de prontidão, que podem fazer com que as horas da refeição sejam assim uma coisa terrível, não é? E então aqui este bebê que não quer comer outros alimentos, porque depois o bebê recusa e começamos aqui, e quem ainda não iniciou, isto às vezes lá está, mais uma vez parece que isto não deve ser bem assim, mas quem já está aqui a iniciar a introdução alimentar, quem já tem bebés um bocadinho mais crescidos, percebe muitas das vezes isso e muitos pedidos de consulta que tenho já são de crianças um bocadinho mais crescidas, de 8 meses, 9 meses, e que as coisas não estão a resultar. Então nós temos aqui 2 grupos de bebés de 6 meses ou um bocadinho menos que podem recusar a comida. Então temos aqueles que estão a aumentar bem de peso e temos aqueles que não estão a aumentar bem de peso. E então o que é que nós vamos fazer? Em relação àqueles bebés que estão a aumentar bem de peso, não há razão para fazermos nada, não é? Fazermos o que quer que seja, excepto, claro, manter a vigilância, não é? Portanto, vamos aqui vigiar o estado geral deste bebé. Por isso é que é muito importante também termos aqui uma boa relação com o profissional de saúde que está a acompanhar o desenvolvimento do nosso bebé, para que ele também nos vá dizendo, ok, está tudo bem, não há anemia, é um bebé que está a desenvolver-se bem, está ativo, está a aumentar bem de peso, com o leite que está a fazer, o leite materno ou o leite artificial. Então precisamos sempre aqui de nos ir assegurando, não é, que o bebé está aqui a ter um crescimento harmonioso. E tentarmos, porque depois o que é que acontece? Não é? Porque eu tentar forçar estes bebés a comerem outros alimentos, raramente, não, nunca resulta. Porque, reparem, às vezes pergunto, qual é a alternativa que tu tens? O que é que vamos fazer se o bebé não quer comer? Porque se ele não quiser comer os pedaços, eu ainda tenho a alternativa de esmagar aquilo tudo e oferecer à colher. Mas se ele continuar a fechar a boca à colher, eu não posso abrir aquela boca e pôr ali um funil, não é? Ou uma mangueira, e pôr por lá a sopa. Graças a Deus, nós ainda não conseguimos fazer isso, não é? Conseguir às vezes distraindo, mas lá está. Neste caso, não é, realmente raramente vai resultar e até pode conduzir, é que depois começamos aqui
a entrar numa situação que essa então nós não queremos mesmo, que passamos de uma recusa do ainda não estão pronto para eu não quero comer. Ok? E aí sim, depois já começamos a entrar nas situações que depois podem classificar na área da seletividade alimentar e tudo isso. E mais cedo ou mais tarde, acreditem, estes bebês vão começar a comer. O bebê não vai querer mamar a vida toda, não vai querer beber o biberon a vida toda, ok? Aqui, eventualmente, olhem, posso-vos dizer, tenho uma situação de um bebê de 7 meses que ainda não está de todo pronto para a introdução alimentar, não está de todo, mas lá está, também é o que eu digo sempre aos pais, isto de um dia para o outro as coisas melhoram. Ele está a ser devidamente acompanhado e não apenas por mim, com a pediatra, com a osteopata, portanto temos aqui uma equipa e ele está apenas com leite materno e está a crescer bem, mas como está com 7 meses e ainda não sabemos quando é que esta introdução alimentar, quando é que conseguimos iniciá-la, ele iniciou agora a suplementação de ferro. Para dar também aqui alguma tranquilidade a estes pais, de que não há aqui este risco, porque aqui as carências de ferro e a anemia é realmente algo que é importante, não é? No desenvolvimento neurológico do bebê, cognitivo. Então, depois, os bebés que não estão a aumentar bem, aquela situação que estávamos a falar há bocado. Então, importa aqui perceber o motivo. São estas situações relacionadas com a amamentação? Há uma situação de doença? O que é que se passa aqui? Alguma infecção, alguma coisa que ninguém tenha percebido? Vamos aqui descartar também outras situações. E depois, quando é que efetivamente este bebê vai estar pronto? E não vai ser quando o pediatra ou médico de família disser é agora, não vai ser aos 6 meses e um dia, não é? Que nós às vezes preparamos as coisinhas todas. E eu tive já aí nesse lugar. A Inês iniciou a alimentação complementar com 6 meses e um dia, não é? E não estava pronta, minimamente. E então aqui nós temos é que olhar para o nosso bebê, não é? E que sinais é que ele nos dá de que está pronto. E aqui eu arrisco-me a dizer que seria muito interessante nós aguardarmos por estes 3 sinais em particular, independentemente da abordagem que vamos iniciar, independentemente de eu estar a pensar fazer o baby-led weaning ou de eu estar a pensar fazer ainda a tal abordagem tradicional ou responsiva. Então aqui, este primeiro sinal é aquele sinal que eu tenho percebido ao longo destes 10 anos que é efetivamente o mais importante, porque se o bebê se sentar, mesmo com o mínimo apoio, não é? E manter aqui, mantém a cabeça erguida, mantém este tronco estável, não é aquele bebê que anda ali a tentar encontrar o seu centro, que tem aqui estabilidade a nível da articulação aqui da bacia, da anca. Se este bebê tiver este sinal, a coordenação olhos-mão-boca vai estar presente também e o reflexo de extrusão da língua estará já aqui ausente ou quase, quase ausente. Mas este sinal do sentar, e ainda há dias partilhei convosco também a estratégia que eu costumo usar em contexto de consulta para perceber como é que este bebê está, de os pais sentarem-se no chão, atrás do bebê, colocá-lo de frente para eles ou de costas, sentar o bebê para ver o que é que ele faz. E se ele se aguentar ali um bocadinho, sem apoio, não é? Então, ok, com o apoio depois da cadeirinha, se calhar é um bebê que já está aqui pronto. Claro que depois depende, não é? Depende muito. Eu estava a dizer-vos que eu considero que é importante que estes sinais já estejam presentes para iniciarmos qualquer que seja a abordagem de introdução alimentar, mas, acima de tudo, é sempre ver os casos concretos com as famílias. Quais são as suas expectativas, quais são as suas necessidades, que caminhos é que têm e qual é o caminho que a família escolhe. Mas também dizer-vos que é sempre possível mudarmos de ideias se quisermos também e irmos e fazermos testes, não é? Fazermos aqui as nossas experiências. Então, aqui, o apresentar a coordenação olhos, mão, boca, eu sei que muitos de vocês estão a dizer, mas o meu bebê já tem isso, desde os 3 meses que ele leva tudo à boca. É verdade que o bebê, desde os 3 meses que leva tudo à boca, mas é muito acidental. Então esta coordenação, olhos, mão, boca, ela vai acontecer a partir desta nova posição, não é? Do bebê sentado, os alimentos são-lhe colocados à frente, ou os brinquedos, por exemplo, numa fase inicial, e o bebê, desta posição, ele vai ter que olhar para aquilo que está à frente dele e agarrar. E depois vai levar à boca. E isto,
Aos 3 meses ainda não acontece, nem aos 4, porque o bebê ainda não se senta. Então, não tenham pressa, está bem? Não precisamos de andar aqui à procura de bebés sobredotados, porque eles têm muito tempo e o leite é um alimento importante para eles. Depois, este reflexo de extrusão da língua nada mais é do que o reflexo de sucção, tão importante então para o bebê se alimentar, não é? Quando nasce, nestes primeiros meses, para a amamentação e para o biberão, e que depois vai começando a regredir, não é? E deixa de ser este reflexo de sucção, passa a ser o tal gag reflex, ou reflexo de vómito, que numa fase inicial está mais anteriorizado, mais à frente na língua, e depois passará para uma zona mais posterior, onde está agora também connosco. Então é importante. Depois, claro que o bebê que está interessado a ver-nos comer e essas coisas todas também são bons sinais, mas por si só esse interesse não é um sinal de prontidão. Lamento dizer-vos isso, porque às vezes, olha, já tive mães e pais a dizerem: Marília, eu não aguento mais. Eu não aguento, eu tenho que estar às vezes a comer quando o meu bebê está a dormir, ou então eu tenho que iniciar a alimentação complementar, porque quando ele está sentado na cadeirinha à mesa connosco, ele passa o tempo todo a olhar para nós, parece até que se baba todo, mastiga em seco. Eu não aguento estar a vê-lo assim, eu tenho que lhe dar alguma coisa. E efetivamente isto acontece porque o bebê é um ser curioso e imita, não é? Imita-nos, portanto, para o bem ou para o mal, nós somos modelos dos nossos bebés. Eles vão aprender desde cedo a modelar-nos, aquilo que eles estão a observar. Por isso é que é tão interessante podermos estar todos à mesa, mas depois já falarei também um bocadinho melhor sobre isso. E lá está aqui esta questão, não é? Mas ele leva tudo à boca. Ainda ontem foi sobre isso que fiz uma publicação, que não é? Que claro que sim, o bebê vai levar tudo à boca, porque eles conhecem o mundo pela boca. E é assim que ele aprende também o que é e o que não é comida. E ele está a explorar o ambiente que o rodeia, e com a ajuda dos pais ele aprende então estas diferenças, o que é seguro, o que não é. E se eu puser um pedaço de carne na boca e os pais ficarem horrorizados, olha, imagina, ainda aparentemente ainda não está com os sinais de prontidão, mas está sentado ao vosso colo à mesa e agarra alguma coisa que está no vosso prato. Às vezes a nossa reação, não pode. Que informação é que nós estamos a passar ao nosso bebê? Espera lá, isto não se faz, isto é perigoso, é melhor não, não é? E, porque reparem, porque eles não fazem ideia de que aquilo é comida. Quando o bebê vos está a ver à mesa e quando até está ali a simular movimentos mastigatórios, ele não sabe que vocês estão a comer, não sabe o que são os alimentos e para que é que servem, não é? Para ele, saciar a fome é apenas com o leite, não é? Que é esse o alimento que ele reconhece. Hum, E então, quando é que o bebê deve começar com os outros alimentos, não é? Portanto, o que é que nós podemos ir fazendo? Quando estamos à mesa, se o bebê está acordado, não é? Se não está cheio de fome, não é? Já lhe demos o biberãozinho ou a maminha, podemos sentar o bebê connosco também e presenciar as horas da refeição. E ele irá comer quando estiver pronto e quando tiver esta oportunidade de também estar à mesa convosco. E isto depois também, eventualmente, responde àquela questão se eu devo amamentar antes de dar a comida, se devo dar comida e depois então dar a maminha. E basicamente nós podemos fazer aquilo que o bebê quiser. Eu normalmente, a minha recomendação é, antes de sentarmos o bebê à mesa, darmos a maminha ou darmos o biberão. Isto nas primeiras experiências, porque é muito importante que o bebê não esteja cheio de fome. Isto aqui se calhar também vai parecer assim meio estranho para vocês, mas aquilo que vai acontecer é, se o bebê estiver cheio de fome, e às vezes pensamos, é como o cheio de sono, não é? Deixa lá, não dorme a sesta que vais dormir melhor à noite. O que é que acontece? Exatamente o oposto. Então é o mesmo que vai acontecer aqui, por outros motivos. No sono tem a ver com cortisóis e questões aqui hormonais, na alimentação. Tem a ver com o facto do bebê não reconhecer ainda os outros alimentos como algo que lhe vai saciar a fome. Portanto, se o bebê está cheio de fome e eu lhe começo a dar colheradas ou dou alimentos para ele explorar, o bebê não vai ter paciência para estar neste ambiente e nesta exploração. Então é muito importante que ele não esteja com sono e que não esteja cheio de fome. Claro que depois, gradualmente, lá está, o bebê está a crescer. Então, gradualmente, ele vai começando a comer cada vez mais dos outros alimentos e vai reduzindo, não sabemos bem quando, não é? A quantidade de leite. Portanto, é realmente aqui para
irmos aqui um bocadinho ao sabor daquilo que está a resultar, não é? Com o nosso bebê e aquilo que nos faz sentido. E depois, aqui o assumir o controle na introdução alimentar. Nós precisamos muito disto, do controlo, não é? De controlar quando é que come, a quantidade que come, e depois esquecemos que isto da introdução alimentar, lá está, não é um processo nosso, é dos nossos bebés. E aqui só então para reforçar, não é, que a criança que não mostra interesse nos alimentos, não é uma boa ideia forçar o bebê a comer, só porque alguém diz que agora é a altura certa, não é? E eu sei que a pressão é muita, não é? Porque começamos logo aos 4 meses, depois aos 6 meses já nem paciência, é bastante penoso nós irmos aqui às vezes, sentimos um bocadinho... Oi? Ai, Jesus... Desculpem, desculpem. Sentimos aqui um bocadinho às vezes neste campo de batalha. Ahm, e então, aqui, em que idade é que o bebê deve começar a comer? Lá está, é uma boa pergunta, mas a resposta nem sempre é fácil. Normalmente, os sinais de prontidão estão presentes entre os 6 e os 9 meses. Às vezes, há bebés que ainda um bocadinho antes já têm estes sinais de prontidão também. Portanto, termos aqui um bocadinho esta consciência de que, bem, vamos também aqui aguardando, não é? Vamos vendo, sempre vigilantes, não é? E porquê que mesmo assim, lá está, temos que introduzir outros alimentos, não é? Porque começar a comer é realmente aqui uma etapa importante para o bebê, e o bebê quer ser como os outros elementos da família, e então aqui mais ou menos por volta dos 6 meses, a grande maioria dos bebés mostra realmente aqui estes sinais. Eles começam a tentar alcançar a comida que está por perto, começam a tentar pôr na boca, e porquê que vamos então impedi-los, não é? Portanto, aqui podemos promover, não é? E estes alimentos que estão à mão, não é, dos nossos bebés, que sejam alimentos seguros. Eu acho que isso é que é o mais importante. Ah, e, portanto, aqui, quando é que deve começar a comer outros alimentos? Quando o bebê mostrar efetivamente que está preparado. E então aqui só falar um bocadinho convosco sobre estas duas abordagens que eventualmente são assim as mais faladas aqui no nosso país. Temos ali a tradicional, a abordagem tradicional, em que aqui, reparem que, por exemplo, aqui na imagem deste alimento que está triturado na colher, para onde é que o bebê olha? Não é? O bebê olha para o cuidador. Portanto, há aqui esta relação com os alimentos na abordagem tradicional começa assim de uma forma um pouco enviesada. O bebê não vê praticamente os alimentos. E quando os vê, também, olhem, é quase igual a não ver, porque normalmente é muito semelhante, não é? Ou é um puré cor de laranja, ou é um puré amarelo, ou é um puré verde, eventualmente, ou branco, sei lá. Portanto, há aqui às vezes, mesmo a esse nível, há muito pouca variedade e acaba por ser realmente aqui pouco interessante também para o bebê. Mas, à parte disso, há aqui realmente esta grande necessidade de controlo, não é? O cuidador tem este papel principal e comanda tudo, as horas a que o bebê come, a quantidade que come, ou tenta comandar, não é? O que é que o bebê come e, eventualmente, e muito baseada também aqui nas quantidades, é um dos grandes focos, para além de ser um cuidador, a quantidade é aqui o foco principal da abordagem tradicional. Eu gostava muito que nós passássemos, em vez de estarmos a falar na abordagem tradicional, claro que isto depois também são questões de semântica e de nomes, mas que começássemos cada vez mais a adotar dentro desta linha a abordagem responsiva, que é também aquela abordagem que a Organização Mundial de Saúde preconiza e em que começamos efetivamente com alimentos mais triturados, à colher, mas gradualmente há uma evolução nas texturas, isso também na abordagem tradicional. Atenção, quando às vezes alguém nos diz eu estou a fazer a abordagem tradicional e estão a oferecer ainda um puré sedoso de legumes a bebés de 1 ano, atenção, isto não é a abordagem tradicional, ok? Isto é a abordagem tradicional aos 4 meses. Porque a abordagem tradicional e a introdução responsiva também, aquilo que nos diz é, se iniciarmos antes dos 6 meses e antes dos sinais de prontidão, desta preparação motora do bebê, então dar os purezinhos mais triturados, hum,
Mas pelos 6 meses esmagarmos mais, darmos as coisas com mais textura. Pelos 9 meses a proteína sai do puré de legumes e passa a ser o segundo prato, e com 1 ano os bebés fazem as refeições da família. E efetivamente é importante haver esta evolução gradual, neste caso, porque senão com 1 ano não há bebê nenhum. Se durante o segundo semestre de vida o bebê só fez purezinhos super cremosos, com 1 ano não vamos conseguir oferecer a alimentação da família, porque houve aqui skills, não é? Houve aqui hum, habilidades, não é, do bebê que não foram treinadas. Mesmo a questão, por exemplo, da mastigação. Como é que o bebê aprende a mastigar? Mastigando, não é? Um puré de legumes, glup, 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 quase que nem passa na boca, não é? Então, aqui na abordagem responsiva, ela fala também dessa evolução, mas o cuidador já não tem aqui este papel principal, nem a quantidade é o principal objetivo. Há aqui, tal como o nome indica, há uma resposta, não é? Eu vou oferecer mais ou menos de acordo com sinais de fome e prontidão, portanto, muito mais alinhado aqui também. O baby led weaning, olha, ali na imagem do lado temos aquele bebê que não precisa cá de distração nenhuma, não é? Porque aqueles alimentos já são distração mais do que suficiente. Portanto, no baby led weaning, o bebê não tem apenas o sabor, não é, do alimento para experimentar, mas tem a cor, tem a textura, tem o cheiro, a temperatura, há aqui tantas coisas, não é, que vão ajudar. É baseado aqui muito, então, nestas competências do bebê, nas aquisições que ele vai tendo, portanto, muito confiando no bebê, respeitando os seus sinais de fome e de saciedade, os sinais de prontidão, promovendo a sua autonomia e sempre aqui muito com a partilha das refeições, que, na minha ótica, a partilha das refeições é possível acontecer também na abordagem tradicional. Portanto, eu posso estar a oferecer um prato ao bebê com os alimentos muito semelhantes àqueles que eu estou também a comer, mas esmagar e oferecer à colher. E depois vou evoluindo também aqui nestas texturas. Portanto, baby led weaning não é oferecer comida aos pedaços, ok? Esse é o meio que nós temos para atingir o fim, que é realmente o bebê conseguir autoalimentar-se, não é? E depois vem aqui esta questão, não é? Do posso fazer misto, que é eventualmente a abordagem que mais gente me diz que faz, que é o misto, e que eu fico sempre aqui um bocadinho, o que é que significa isto do misto? E pode significar uma de duas coisas, ou pode ser que também já tem um nome, a abordagem participativa, em que eu pego nos princípios do baby led weaning, pego nos princípios da alimentação responsiva, e o que é que eu vou fazer? Às vezes deixo que o bebê come, deixo não, não é propriamente o deixar, não é? Às vezes há alimentos que o bebê consegue agarrar e autoalimentar-se, e outras vezes imaginem, por exemplo, toda a família está a comer uma sopa e queremos que o bebê também participe. A sopa são legumes triturados, ok? Portanto, se os legumes estiverem em pedaços ao bebê, oferecidos ao bebê, ele está a comer o mesmo que vocês estão, ok? E mais tarde, se vocês efetivamente comerem sopa, se esse for um hábito da vossa casa, o vosso bebê vai participar nesse hábito também. Mas aqui, imagina, ou estamos a comer um puré de batata, que é o acompanhamento daquela carne, ou estamos a comer qualquer coisa que é à colher e que o bebê ainda não tem essa competência, eu aí auxilio e ofereço à colher. Nos outros alimentos, preparo, não é, de forma a que o bebê coma da forma como consegue, não é? Então, esta é a abordagem participativa. Uh, e pode ser um misto bastante interessante, diria eu. Pode ser que um bom compromisso, não é? Agora, também me aparecem muitas famílias a dizer que fazem misto e que é um misto que é assim. Não, eu primeiro dou a sopinha para eu saber o que é que comeu e depois deixo brincar com o resto dos alimentos. Reparem aqui, hum, onde é que está a partilha da refeição? Onde é que está o respeito pelo bebê? Porque eu, enquanto estive a dar a sopinha para garantir que ele comia aquela quantidade, eu se calhar estive ali a despachá-lo, se calhar estive ali a distraí-lo e a forçar para comer só mais aquela colherzinha. E depois, olha, depois fica ali a brincar com aqueles alimentos que o que comer, comeu, nós já não quer saber. E às vezes esses alimentos que também deixamos o bebê entretido são alimentos também pouco interessantes, nomeadamente o pão, não é? Que tem sal, que tem uma textura que pode promover aqui também um maior risco de engasgamento. Portanto, e depois aqui, então, com que alimentos é que vamos começar? E um bebê de 6 meses, imaginem que esta situação, um bebê de 6 meses agarra um pedaço de cenoura cozida do prato da mãe e tenta comê-lo.
não é? O que é que nós vamos fazer? Há sempre uma pessoa de cada na sala, não é? Ai, tira-lhe isso e oferece-lhe a papa. Ai, ele está a querer comer, mas não pode ser isso, não é? Tem que ser a papa, ou o conteúdo do pão, como os avós às vezes dizem. Ai, que horror, que susto, ele pode sufocar, não é? E aqui ficamos em pânico. E se eu fico em pânico, isso vai passar para o bebé também, porque eles são esponjas, eles conseguem perceber muito bem estes nossos estados de espírito. E espera lá, se a minha mãe está assim tão assustada, é porque isto não é assim tão bom, não é? Tira-lhe isso e dá-lhe a mama que ainda tem que fazer mais um dia ou dois para ser a amamentação exclusiva, não é? Ou então, deixo-o comer. Então, por que não? Olha, se ele conseguiu agarrar e levou à boca, é porque há aqui alguns sinais de prontidão que já estão presentes, diria eu, não é? Por isso, este é um dos melhores sinais. Quando o bebê está ao nosso colo e agarra na comida, e portanto será um bocadinho por aí, porque perguntam mesmo, Marília, por onde é que começamos? Qual é o primeiro alimento que damos? E eu às vezes na brincadeira digo, olha, depende do que é que está no teu prato, quando o teu bebê fizer lá a mão, não é? Que já está preparado. Às vezes, e pode ser mesmo isso, portanto, pode ser, não precisa de ser fruta, não precisa de ser legume, pode ser carne, pode ser peixe, depende muito do que é que está ali que seja possível o bebê também comer. O que é que acontece muitas das vezes? Nesta fase inicial, os nossos pratos não são baby friendly, e então não temos ali nada que possamos partilhar com eles. Depende, não é? Se for esse o vosso caso, comecem a repensar aí no vosso menu semanal e comecem já a pensar é mesmo só, olha, ainda hoje na consulta era o que eu dizia a esta mãe. Pensa numa coisa, mudança de mindset. Tu só precisas de pensar o que é que eu vou fazer, o que é que nós vamos fazer para a nossa refeição que o bebê possa participar também. E às vezes, enquanto não houver nada, há fruta. Pronto, então aí começamos pela fruta, mas atenção, temos que, com alguma brevidade, começar a dar também, a oferecer alimentos de outros grupos alimentares, não é? E, portanto, aqui a composição da dieta, da alimentação da família, inclusive é do bebé, deve ser equilibrada e variada. De uma forma geral, as refeições devem ter aqui pelo menos um alimento de cada um destes grupos. Portanto, estamos aqui a falar dos cereais e tubérculos, arroz, batata, mandioca, batata doce, as massas, depois os legumes e as frutas, e depois aqui, eventualmente, olha, falha-me aqui, estava aqui a ver origem animal, mas nem toda a gente faz refeições com alimentos de origem animal, e pode também ser bem equilibrado assim, não é? Portanto, aqui seria, em vez de origem animal, seria um alimento rico em proteína, um alimento aqui do grupo das proteínas rico em ferro. E aí temos os alimentos de origem animal, desculpem-me aqui, olhem, passou-me, a carne, carne de vaca, carne de frango, das aves, não é? Peixe, as vísceras, eu sei que o quê? Fígado! Isso ainda há dias houve um casal também que me disse, ai, fígado, credo, não gosto disso. Mas são ótimas fontes de ferro também, não é? Para o bebê, os ovos, mas também aqui tofu, as leguminosas, sementes, portanto também podemos aqui ainda acrescentar outros alimentos, não é? Portanto, essencialmente, uma fonte de proteína, um alimento rico em ferro, cereais ou tubérculos, fruta e legumes, sendo que o ferro de origem M, de origem animal, é um ferro mais biodisponível, que é melhor absorvido pelo bebé também, aqui em termos da importância aqui da ingestão de alimentos ricos em ferro, o ferro de origem animal, que é o não M, por exemplo, é auxiliado aqui na sua absorção com a junção de uma fonte de vitamina C, por exemplo. Claro que aqui, em relação a regimes vegetarianos, depois depende muito, se é vegetariano restrito, o que é que vocês consomem, a minha recomendação é sempre depois fazermos aqui um paralelo também e fazer um acompanhamento com o nutricionista também, aqui com este know-how da alimentação infantil. E o mais importante de tudo, refeições em família, não é? Que vamos partilhar com os nossos bebés. Depois, existem alguns alimentos que devem evitar. A lista não é muito extensa. Aqui temos aqui duas tabletas, não é? Aqui com muita coisa, mas depois vamos ver, não é assim tanta coisa. Portanto, o sal e as recomendações até do OMS são para evitar o sal, mais ou menos nos 2 primeiros anos de vida, normalmente fala-se no primeiro ano, mas o sal é algo que mesmo a nós também não nos faz assim tanta falta, o sódio faz falta, mas também conseguimos ir buscar outras fontes,
e portanto pode ser aqui muito interessante vocês diminuírem o vosso consumo de sal, se for caso disso, e explorarem, tem aqui um mundo de ervas aromáticas e de especiarias para explorar. O açúcar também aqui nos 2 primeiros anos de vida, o mel, proibidíssimo no primeiro ano, aqui por causa também do risco de contaminação e de doença, de botulismo, mas o mel, por ser algo extremamente doce, eu normalmente também coloco ali junto do açúcar e oferecer, se fizer sentido, só a partir dos 2 anos. Até lá, podemos adoçar com fruta madura, banana, maçã assada, por exemplo, pera, batata doce assada no forno, abóbora assada, são ótimas formas, as tâmaras, são ótimas formas aqui de adoçarmos. O leite de vaca em natureza só deve ser oferecido a partir dos 12 meses em bebés não amamentados nessa altura, não é? E que se fizer parte também dos alimentos que vocês consomem em casa, mas antes do primeiro ano ele pode ser oferecido em preparações, em pequenas porções. É um alimento alergénico, mas pode entrar logo aqui a partir dos 6 meses também. Depois, alimentos processados, alimentos com rótulos e com rótulos extensíssimos, as bebidas de arroz pelo conteúdo em arsénico, que também devem ser evitadas, normalmente 3, 4 anos não são recomendadas, alimentos com maior risco de asfixia, normalmente alimentos de forma mais cilíndrica e em particular alimentos duros, e os alimentos mal cozinhados, portanto aqui estamos a falar carne, peixe, os ovos bem cozinhados. E aqui, só que uma pequena checklist, não é? Para as situações em que nós estamos ali a ficar preocupados, o bebê não come, não é? Tem ali, de um lado, adequar as expectativas, que eu acho que, né, é que esta questão, não é? O considerarmos que o bebê precisa de mais nutrientes e mais quantidades do que aquelas que efetivamente precisa, mas reforçar aqui aquilo que há bocado vos dizia, o bebê não deve estar com fome quando estamos a expô-lo nestas primeiras experiências de introdução alimentar, não deve ter sono, mais vale ir dormir e logo participa na refeição a seguir, tentarmos não contabilizar as quantidades de comida oferecidas e ingeridas, por isso é que eu gosto tanto deste do tirar do nosso prato, mesmo que a seguir esmague e ofereça ao bebê, mas este tirar do prato e não um prato ali cheio que eu estou a ver o que é que está a sair, eu acho que o não ter essa percepção também nos vai ajudar, e adequar realmente aqui as expectativas, baixar as expectativas, e depois, claro, que verificarmos aqui o estado de saúde do bebê e a fase de desenvolvimento, e é natural, quando o bebê está aqui com alguma situação de doença, por exemplo, um bebê que teve febre, olha, ainda hoje uma família que eu estou a acompanhar tiveram Covid agora e pediam-me aqui ajuda porque o bebê estava a comer menores quantidades, é natural que isto aconteça, há diminuição do apetite. Logo o bebê fica bom e recupera o tempo perdido. E então depois aqui também, e estes purés, será que são obrigatórios, não é isto? Olhem, posso-vos dizer, não é, que esta necessidade de comida em purés é tudo marketing, não é? E às vezes, mas é prático, ainda há dias estava a falar, não é? Banana é assim o snack mais portátil de todos, não é? Portanto, qual é a diferença às vezes nós levarmos, por exemplo, uma peça de fruta ou levar o pouch, não é? Da fruta moída, triturada, comprada com um rótulo gigante, não é? E há muito isto, não é? Devemos dar purés nas primeiras formas da apresentação. Porquê? Não é? Porque estes purés assim super sedosos, é do marketing não apenas destes alimentos processados, mas também dos processadores de alimentos, não é? Que o pessoal vai, eu agora tive que comprar aqui a Bimbi para fazer as espigas do bebê. A Bimbi pode dar muito jeito, esses processadores de alimentos desse género, mas para fazer comida para toda a família. Não é? Então aqui, se o bebê, claro que se o bebê não tem ainda 6 meses, ainda não tem os sinais de prontidão e vocês decidem iniciar a introdução alimentar, aí é importante que estes alimentos sejam mais fluidos. Mas se o bebê já tem cerca de 6 meses, já não vai precisar de purés. Vamos esmagar, sabem? E aquela coisa às vezes que os nossos pais, ainda ontem também falava sobre isso, que os nossos pais dizem, mas contigo eu fiz assim. A verdade é que os nossos pais não tinham estes processadores de alimentos que nós temos hoje em dia. Alguns deles nem tinham varinha mágica, tinham um garfo. Então, eu acho que, independentemente das abordagens que nós queremos utilizar, tirem esses utensílios e usem o garfo, se quiserem amassar a comida, não é? Então, a comida esmagada é suficiente.
assim como aquela comida que o bebê pode comer com as mãos. Não é necessário utilizar a varinha mágica, nem nenhum outro processador de alimentos. Depois outra coisa que também, os legumes antes da fruta. Porquê, não é? Porque se vais oferecer primeiro a fruta é muito doce, depois o bebê já não come nada. E isto é um grandíssimo mito também. E aqui, eventualmente, por dois caminhos, não é? Por um lado, dizer-vos que o bebê está a construir as suas preferências alimentares neste primeiro ano de vida, neste segundo semestre, e por isso é que é tão interessante poder contactar com uma grande variedade de alimentos e de sabores, hum, mas dizer-vos que naturalmente o bebê já tem uma preferência pelo doce. Não é? Portanto, isso já é inato. Não há alimento mais doce que o leite materno, o leite humano, não é? Depois, por outro lado, porquê que eu só posso dar a fruta depois dos legumes? Então, e se o bebê não comer os legumes? Não vai comer nem os legumes nem a fruta, não é? Então aqui, lá está. E também, se vocês pensarem, imaginem, há legumes extremamente doces. Olhem, sei lá, a abóbora, a cenoura. Portanto, lá está. Eu acho que aqui o importante é nós termos variedade no prato. Olhem, irmos olhando, ai, olha, parece que ele tem esta preferência assim, não é? E então respeitar a criança, sem dúvida alguma, deixar comer o que ela quiser, quando ela quiser, dentro das vossas horas da refeição, e o que ela quiser dentro daquilo que vocês compram e que confeccionam, é? Portanto, vocês continuam a ter aqui um papel importante. E mais ou menos por volta dos 8, 9 meses, os bebés tornam-se bastante autónomos e muitas das vezes aí eles não permitem ser alimentados à colher. Querem ser eles a colocar a colher na boca, mesmo que às vezes a vira e cai a comida que estava na colher. E a comida, lá está, acaba aqui por ficar no colo da roupa, no chão. E aquilo que vos posso dizer é realmente não se preocupem, não é? Eles vão lá chegar. E porquê? Porque a comida também é muito mais do que nutrição. Comer é de facto este evento social. Quer para o bebê, quer também para nós adultos, como estávamos a falar há bocado, não é? E para o bebê é uma forma de seguir em frente, de passar aqui uma nova etapa. E aqui já em jeito de terminar, deixar-vos então aqui estas dicas infalíveis para refeições tranquilas, e algumas delas são passíveis de colocar em prática desde o início da introdução alimentar, nomeadamente ali aquelas primeiras, não é? O servir porções adequadas à idade. Isto é extremamente importante, porque muitas das vezes, quando o bebê ou a criança deixa comida no prato, não foram eles que se serviram, não é? E, portanto, pode haver aqui realmente o tal desfazamento das expectativas nossas enquanto pais, que achamos que o bebê precisa muito mais do que precisa. Portanto, é preferível pormos menor quantidade e, se for preciso, dar mais, do que estar a forçar a ingestão de porções que são desadequadas. Hum, Depois é permitido usar as mãos para comer. E eu sei que vocês muitas das vezes estão sempre assim, ai, mas e quando é que posso dar os talheres, não é? Próxima fase, próxima fase. E o bebê, quanto melhor ele conhecer as suas mãos, quanto melhor ele manusear com as mãos, melhor mais tarde ele vai usar os utensílios, ele vai usar os talheres. Portanto, os talheres, eles fazem parte, vocês vão estar, fazem parte da nossa cultura, não é? Portanto, se vocês comem com talheres, os vossos bebés já estão aqui a aprender também a usá-los. E mais tarde ou mais cedo eles vão entrar, mas é natural que o bebê mesmo assim ainda continue a preferir usar as mãos na maioria das vezes. E durante aqui um bom período. E está tudo bem, não é? Depois criar aqui uma rotina na hora das refeições. E a rotina, lá está, mais do que um horário, é haver aqui uma sequência de acontecimentos que se vão interligando. O planear mais ou menos cerca de 3 refeições principais e 2 ou 3 lanches, dependendo depois aqui também muito da idade da criança, e atenção sempre para que o lanche não vá inibir depois a fome, não é? E impedir que o bebé depois retire aqui os seus nutrientes da refeição principal que vem seguir. Fazer escolhas alimentares saudáveis, sempre saudáveis, conscientes, equilibradas. Envolver as crianças em todo o processo relacionado com a alimentação. Isto aqui sim vai depender muito da faixa etária em questão, mas, por exemplo, levar o bebé quando vamos às compras, não sempre, não é? Porque eu sei que às vezes isto pode ser assim muito desafiante. E
mas naquele dia vocês têm mais paciência também, têm mais tempo, levem o bebê, mostrem-lhe o que há ali, o bebê e a criança. Deixem, dependendo depois aqui também da idade da criança, que participe na confecção, no lavar as coisas, manusear ali os alimentos, e hoje em dia até com os torres de aprendizagem, o bebê está ali cada vez mais ao nosso nível, que participe na escolha dos pratos que vamos fazer, das refeições que vamos preparar para a família, portanto, envolvê-lo em toda a rotina, lá está, do pôr a mesa, do levantar a mesa, do lavar a louça, por aí, não é? Ou de pôr a louça na máquina, todos juntos à mesa. Isto aqui também eu diria que não é negociável, não é? Estarmos sempre todos juntos à mesa é extremamente importante, esta partilha. Comermos todos igual, mas estarmos ali a desfrutar do mesmo tempo, do mesmo espaço também. Não substituir os alimentos da refeição por outros alimentos, e isto às vezes lá está em bebés, os tais mais niquentos, os bebés mais esquisitinhos, que comem mal, aqueles rótulos todos que nós devemos tirar, não é? Porque isto depois são profecias autorrealizáveis, não é? Se nós colocamos estes rótulos nos nossos bebés, eles não nos vão deixar mal, não é? Eles vão estar ali para cumprir aquilo que nós achamos que eles são. Então, mas nestes bebés, às vezes que nós temos estas questões, depois há uma certa tendência, mas ele só gosta do iogurte, ele só gosta do, do bulical. Portanto, isso são alimentos alguns que não devem entrar mesmo na alimentação e outros entram em determinadas refeições e não noutras, não é? Depois, não nos zangarmos com a criança, não é? Isto aqui, às vezes temos muito que nos pôr nestes sapatos do outro, não é? E perceber o que é que está aqui por trás, e o bebê não é um ser manipulador e cheio de manhas e vícios que está aqui para nos tramar a vida, não é? É evitar a luta pelo poder. Mas está, já percebemos e vamos percebendo cada vez mais, não é? De que isto não é uma luta entre quem é que manda, quem é que ganha, não é? Não colocar os rótulos às crianças, olha, estava aqui, o incentivar o contacto com novos alimentos, lá está, novos sabores, novas formas de confecção, eu não tenho que dar tudo lá, porque é sem sal, não tem que ser tudo sem saborão, não é? Pode ter outros temperos, pode ter outras formas de confecção, só não vou eventualmente oferecer os fritos, mas cozidos, grelhados, estofados, guisados, assados no forno, vale tudo. Cuidado aqui também, desculpem, não utilizar subornos, não é? Portanto, aqui eu acho que isto é um princípio que eu também acho que temos que estar sempre este mantra, não é? Os alimentos não devem funcionar nem como recompensa, nem como castigo. E infelizmente é muito, muito usado. Quer para se só comes sobremesa se comes tudo, quer para só vamos ao parque se comes tudo. Portanto, depois até há coisas que nem têm nada a ver uma coisa com a outra. E então, nunca, não é? Estas recompensas serão por outros motivos e não com a comida. Cuidado com o excesso de lanches para que não tire aqui o apetite depois para as refeições principais. Estabelecer limites, e aqui, olhem, às vezes, dependendo dos acompanhamentos que faço, às vezes eu sinto necessidade de estabelecer com esta família um limite para a hora da refeição. Porque às tantas aquilo já está ali numa espiral tão grande, tão grande, tão grande, em que a hora do jantar já se cola com a hora do almoço e as pessoas já nem saem de casa, nem tiram férias ou não vão de férias para lado nenhum por causa destes receios, como é que vai ser à mesa. E eu às vezes tenho que dizer, olhem, 30 minutos no máximo, não é? Claro que também atentos aqui aos sinais de fome e saciedade e de cansaço do bebê, mas 30 minutos é um período válido, não é? Para uma refeição. Não distrair as crianças na hora da alimentação, nomeadamente fazê-los rir, pode ser perigoso, pode aqui provocar a aspiração, e ter tempo e paciência. É muito esta parte de vamos divertir-nos também, vamos aproveitar estes momentos com o nosso bebê. Ora bem, e então agora, e antes de responder aqui também às vossas questões, eu fui-vos dizendo que esta aula que ia dar aqui hoje é a aula introdutória aqui deste programa online, O Bebê Sabe Comer. Vou também aqui muito rapidamente falar-vos sobre é um curso online aqui de refeições tranquilas em família, e tem aqui muito esta minha visão, agarrando nestes princípios destas várias abordagens, naquilo que me foi também aqui fazendo sentido e que ao longo destes 10 anos me permitiu aqui construir este caminho, não é? Que vos dou aqui. E neste curso, portanto, é um curso online, uma plataforma
com as aulas gravadas, também dizer-vos isso, para quê? Para que vocês possam assistir ao vosso ritmo, no vosso tempo. Eu sei que muitas das vezes nós agora estamos muito à vontade com o online, mas às vezes ainda há aqui uma certa preferência por aquilo que é, olhem, como estamos agora, ao vivo, em direto, a cores. Mas o que é que acontece? Por um lado, imaginem, 1 hora de masterclass que eu estive a fazer aqui agora, no curso, em vez de eu ter uma aula de 1 hora ou de 2 ou 3, eu tenho várias aulas de 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 15 minutos. Porquê? Porque eu também sou mãe e eu sei que com bebés pequeninos às vezes é extremamente difícil nós termos 1 hora para estar a assistir àquele vídeo ou àquela aula em direto, como agora, não é? E por outro lado, as dúvidas vão surgindo depois à medida que nós vamos também fazendo. Portanto, eu até podia estar agora aqui a dar 2 ou 3 horas de curso e vocês ficavam com toda a informação que está ali na plataforma, mas e depois, quando vocês começassem a colocar em prática? Ou se, entretanto, quisessem rever alguma parte. Então, por isso, eu pessoalmente gosto muito de ter esta possibilidade aqui dos conteúdos gravados, que vocês podem ir assistindo ao vosso ritmo, podem mostrar às avós, aos avós, se fizer sentido também, podem ver os dois ou as duas aí em casa. E depois, por outro lado, tem uma coisa que eu também gosto muito, pronto, que é eu não ter aquele limite de agora é uma aula que só pode ter duração de 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas. Então, sempre que surgem novos conteúdos, eu posso gravar as aulas e posso colocar ali também para vocês. E às vezes tenho que ter aqui cuidado, porque depois, epá, espera lá, já é demasiado. E então, tem estas aulas gravadas, mas não fica só pelas aulas gravadas, não é? Então vamos aqui falar sobre o que é isto de introdução da alimentação complementar, as diferentes abordagens, vamos aqui esmiuçar cada uma delas, o quando começar, o como, falar no Bliss, que é aquele tal protocolo de atuação. Bliss é quase como que o Baby-led Weaning bem acompanhado, bem conduzido. Introdução dos alimentos e alergias alimentares. Aqui são os desafios, não é? A introdução dos alimentos e das alergias alimentares, será que come o suficiente, não é? Depois aqui a sujidade e o desperdício, a segurança, nomeadamente aqui no BLW, mas a segurança é algo que está sempre, eu tenho sempre que falar sobre isto. As questões do engasgamento podem acontecer em qualquer idade e com qualquer consistência de alimentos, portanto, não são exclusivas desta altura. Depois os acessórios e utensílios na introdução alimentar, aqui por exemplo que copos, como é que ofereço, e vou dar-vos o copo aberto, mas também explicar-vos todas as outras possibilidades, como é que vamos oferecer a água, os talheres, a escolha da cadeirinha, depois aqui no colocar em prática dos primeiros alimentos às refeições com a família, e vou também aqui, portanto, a minha base é muito o baby-led weaning, mas acima de tudo o respeitar também cada bebê e cada família. E portanto, se vocês têm receios, não querem começar logo com os alimentos inteiros, ou se nesta fase já não estão a fazer outras coisas, como é que nós gradualmente podemos aqui fazer? E lá está, eu posso estar a comer igual ao bebê e o bebê estar a comer comida à colher esmagada, ok? Depois, claro, aqui a parte do baby-led weaning e o regresso ao trabalho, ou da introdução alimentar e o regresso ao trabalho, e tem alguns vídeos mais teóricos, outros bastante práticos na cozinha mesmo. Depois, na plataforma, vocês têm a possibilidade de, em cada aula, de escreverem nos comentários as dúvidas que têm sobre aquela aula. Portanto, à medida que vão assistindo às aulas, à medida que estão a colocar em prática com o vosso bebê, as dúvidas que surgirem, vocês podem colocar no próprio vídeo, na plataforma, e eu vou responder. E também têm alguns documentos. Portanto, as aulas são em vídeo, mas depois há um manual do curso, há o workbook que vocês também têm, há guidelines, há documentos de interesse, receitas que estão ali. Para além disto, para além disto, eu já vos digo mais. Portanto, temos aqui o programa O Bebê Sabe Comer, o workbook, as receitas. Temos ainda aqui 4.
não, 3 masterclasses aqui com outras convidadas, especialistas. Temos aqui uma masterclass de dicas de organização e planeamento para uma alimentação saudável, com aqui a planilha, um ficheiro em Excel de organização e planeamento para uma alimentação saudável, com os alimentos sazonais, listas de compras, a possibilidade de layouts para os menus. Depois aqui a Masterclass Mindfulness na alimentação, portanto aqui esta alimentação muito de mãos dadas com a tal parentalidade consciente, a Masterclass Baby-led Weaning e Nutrição, artigos científicos e guidelines, e depois há aqui também um grupo privado da nossa comunidade na Hotmart, que é a plataforma onde eu tenho atualmente os cursos, e que permite não apenas tirar dúvidas específicas sobre aquelas aulas em específico, mas as outras dúvidas que vão surgindo, partilhas, desabafos, e aí na comunidade não só eu vou responder, como todas as outras famílias que fazem aqui parte da comunidade. Portanto, este programa tem o valor de 97 € e vocês podem aceder a mais informações ainda mais detalhadas neste site que vos deixo aqui, o www.comer.ubebesab.com. Quando vocês clicam neste link, comerubebesab.com, vão ter acesso a toda a informação sobre o curso. Quando colocam comprar o curso, vão pedir-vos os vossos dados e depois têm aqui todas as possibilidades, acho eu, de pagamento. Portanto, dá para pagar com cartão de crédito, dá para pagar por débito direto, dá para pagar por PayPal e por multibanco, portanto, com entidade e referência. Mas se houver alguma questão, enviem-me e-mail, enviem-me SMS, WhatsApp, enviem-me mensagem pelas redes sociais que eu ajudo-vos. E entretanto, então aqui também, só para vos dar aqui uns bónus, não é? Porque vocês estiveram aqui comigo a tirar também este bocadinho do vosso final de dia. Então, o que é que eu vou ter mais? Como eu sei que é importante também, não assim como estamos aqui, os vossos microfones estão desligados, mas podermos ter aqui umas sessões em Zoom, em grupos mais pequeninos, para perguntas e respostas. Então vamos ter aqui 2 sessões de perguntas e respostas ao vivo no Zoom, em que eu vos dei aqui também já algum espaço. Portanto, a primeira vai ser dia 14/9 e a segunda dia 12/10. E olhem, estas sessões vão ser num horário completamente diferente. Elas vão acontecer, são quintas-feiras e vão acontecer às 11 da manhã. Vamos ver se é um horário também que resulta para toda a gente. Para toda a gente não resultará com certeza, não é? Mas que possa apanhar também a maioria de vocês que ainda estejam eventualmente em casa, em licença de parental. Caso não consigam estar nas sessões ao vivo, as sessões vão estar gravadas e a gravação vai ser disponibilizada. E se tiverem questões, podem depois também me fazer chegar. Depois, temos aqui 2 aulas extra, que podem ainda não ser assim tão importantes para vocês agora, mas que eu sei que depois vão ser. O bebé que não come. Esta sim, normalmente é sempre algo bastante traz aqui algumas dúvidas, não é? E depois também a alimentação do bebê após os 12 meses. O que é que acontece depois disso? E aqui o tal grupo na Hotmart, este grupo de apoio exclusivo, que é Na Cozinha com o Bebé Sabe. Aqui a nossa comunidade, um grupo de mães, de pais, de famílias, onde eu também vou estar. E eu ainda pensei, bem, eu ainda tenho que dar aqui mais um bónusinho a quem está aqui. Portanto, este bónus é só para quem está aqui hoje a ver e a ouvir-me. Quem se inscrever até à meia-noite de hoje tem acesso a um bónus extra, que é o livro O Bebé Sabe Comer, com uma dedicatória minha. Não sei se vocês já conhecem o livro, é um livro que também está aqui pensado, lá está, com esta abordagem que pode fazer sentido para quem está a iniciar, para quem já iniciou a introdução alimentar, que tem também receitas portanto, quem se inscrever no programa O Bebé Sabe Comer hoje até à meia-noite, até às 23h59, vá, vai ter acesso também aqui ao livro O Bebé Sabe Comer, autografado. E obrigada pela presença, mas antes disso eu vou só tirar aqui a partilha do ecrã para ter aqui outra visão também sobre vocês. Ok. E vou aqui ver.
Aqui acesso ao chat. Não vamos. Desculpa. É que o chat está aqui muito pequenino. A Andreia está a dizer, meia-noite de hoje, um bocadinho shortline, para o livro. Ai, a Andreia está a dizer, porquê é que não dá até ao final da semana, domingo? Para o livro. Para o livro é mesmo assim um miminho de hoje. Marta, a Marta está a perguntar como é que nos inscrevemos? Então, basta colocarem no vosso browser comer, vou colocar aqui também, comer, ponto, o bebé sabe.com. Vou colocar aqui. Que vou dar-vos uma semana para receber. Quem se inscrever agora numa semana vai receber as sessões no Zoom, o, o grupo privado na cozinha com o bebé sabe, e ainda aquelas 2 aulas do bebé que não come e após os 12 meses. Portanto, esses bónus estão aqui acessíveis para vocês têm tempo para pensar até domingo, até segunda, por aí. O livro, só hoje até à meia-noite. Depois eu entrarei em contacto convosco para me darem, ou vocês podem também enviar um e-mail para me darem a vossa morada. Depois estava a ver aqui, a Soraya estava a perguntar se devem-se planear todas essas refeições desde os 6 meses, e esta é uma excelente questão, não é? Porque às vezes dizem, agora vais começar a substituir o almoço, agora é o almoço e o lanche. Então, igual quando é que é o pequeno almoço e quando é que é o jantar? E lá está, eu acho que a palavra substituir devia também ser substituída, não é? Portanto, vamos começar a oferecer outros alimentos, lá está, complementares ao leite, nestas outras refeições. Eu aquilo que vos costumo, a recomendação que eu costumo fazer é, isto parece imenso, e então aquilo que eu costumo dizer é, todos os momentos que vocês estão sentados à mesa e que o bebê não está cheio de fome, nem está cheio de sono, são ótimos momentos para sentarem o bebê convosco à mesa e partilharem alguma coisa com ele, mesmo que triturada e oferecida à colher. Hum, e entretanto, agora, isto, então, Marilda, mas lá está, já estou aqui com uma Soraya. Então, mas isto logo desde os 6 meses eu já vou dar essas refeições todas? Provavelmente não, porque às vezes há dias em que não há momento nenhum que todas estas condições estejam em simultâneo. E entretanto, o bebê está com sono, então participa na refeição seguinte, está com fome, damos a maminha, a seguir participa, e por isso, às vezes há dias em que até participa em 2 ou 3 refeições, outras vezes não participa em nenhuma, e está tudo bem. Mas é termos aqui este pensamento, não é? Eu estou sentada à mesa, se o bebê está bem, pode participar. E come a quantidade que quiser, porque depois lá está, também não vai aqui comer este mundo e o outro. Então, quanto mais oportunidades lhes dermos, mais experiências eles também vão ter. Mas lá está, é muito aqui, eu até posso planear essas refeições todas e eventualmente o jantar, por exemplo, o jantar é uma das refeições que se calhar vamos introduzir mais tarde e que mesmo assim às vezes temos que alterar aqui um bocadinho e antecipar um bocadinho o horário, porque ao jantar muitas das vezes, lá está, muitas das vezes os bebés beneficiam em beber o seu leitinho, mamar e isso é um ótimo jantar para eles e dormir. A Ruth estava também aqui a perguntar, ai Catarina, tenho que ver as minhas mensagens. A Ruth estava a perguntar, após a inscrição o conteúdo está disponível na plataforma durante quanto tempo? Excelente questão também, Ruth. O conteúdo é de acesso vitalício. Quem já me acompanha há mais tempo também sabe, e eu mudei agora recentemente de plataforma, mas todas as pessoas que estavam inscritas nos meus cursos que estavam noutra plataforma, migraram todos para a Hotmart. Estão noutra turma, não estão aqui convosco, mas o acesso que eu dou, pelo menos para já, aos cursos que tenho feito, são todos de acesso vitalício. Portanto, enquanto a Hotmart existir, ou enquanto eu estiver a trabalhar com eles, vocês vão estar com esse acesso, e lá está. E um dia que eu mudo, vocês vêm comigo também. Deixa-me ver.
Só aqui ver mais algumas das vossas questões. Já estavam aqui a responder. A Vânia estava a perguntar, mas se o bebê não parece ainda pronto aos 6 meses, o que fazer? E eu acho que olha, a Natasha estava a perguntar se a aula está a ser gravada, está sim senhora, e aqui, que se não está pronto aos 6 meses, o que fazer? Lá está, eu acho que depois, Vânia, ao longo da apresentação, respondi também a esta questão. Aqui é mesmo manter vigilância, ir promovendo oportunidades e dar maminha ou leite artificial, confiarmos no leite e no nosso bebê, e ir aqui gradualmente hum, oferecendo os alimentos e vigiando como é que este bebê está, como é que está o seu desenvolvimento. Portanto, não entrarmos em pânico. E uma coisa vos garanto, não é? O bebê está a crescer. E às vezes, eu sei, às vezes parece que vai ser sempre assim, não é? Que vai estar sempre agarrado às maminhas, que vai precisar sempre de nós para adormecer. Às vezes é assustador, não é? Avassalador toda esta dependência quase, não é? Mas não vai ser sempre assim. Isto pode parecer um clichê de ainda virmos a ter saudades, mas é verdade. E aquilo que é verdade hoje, amanhã já não é. E então este bebê que hoje ainda não tem os sinais de prontidão, que ainda não está a agarrar nos alimentos, daqui a 2 ou 3 dias se calhar já está. Portanto, é mesmo, é mesmo que aguardarmos um bocadinho. Hum, espera lá, espera lá, espera lá, espera lá. Estava aqui. É que eu não estou aqui a conseguir. Ai, bolas. Hum, o que é que eu estou. Aqui isto é uma área tão incrível e com tanto por explorar, uma pessoa fica cheia de dúvidas. E lá está, porque depois, ainda por cima, é algo que está em constante evolução também, juntamente com o bebê. E por isso é que eu acho que é tão importante manter-me aqui junto a vocês, porque as dúvidas elas depois vão surgindo. Ou Oh, Catarina, não encontro a sua mensagem. Ah, desculpa. Estou aqui. Estou com dois. Ah, espera. Ah, já estou aqui a ver. Acho que ainda não é esta a da Catarina. Boa noite, Marília. No início da introdução alimentar, o bebê não deve estar com fome. Devemos então oferecer a quantidade de leite que costuma ingerir. No meu caso, é leite artificial. É isso mesmo. Pronto, quando eu digo não deve estar com fome, é nestas primeiras experiências. Porque é mesmo aquilo que vocês devem pensar é. O bebê não sabe o que fazer com estes alimentos, não sabe para que é que eles servem, não sabe que lhe vão saciar a fome. Depois ele vai perceber isso, e vai perceber isso ao longo da refeição e vai perceber isso também ao longo do tempo. Mas neste momento em que ele está a contactar pela primeira vez, aqui as primeiras semanas, primeira semana, primeiras 2 semanas, depois vai sendo variável também de bebê para bebê. É importante vocês darem, mesmo o leite artificial ou a mama, dar antes, para o bebê ficar satisfeito e dar a quantidade habitual. E depois vamos sentá-lo à mesa e vamos oferecer os alimentos com a colher ou vamos oferecer os alimentos para ele explorar. E vocês vão ver que isto parece um contrassenso e vocês vão ter pessoas a dizer: Tu és maluca, porque é que estás a fazer isso? Hum, agora assim o bebê não vai comer nada. Mas hum, a verdade é que ele vai estar muito mais disponível e vai surpreender quem nos rodeia, porque o bebê vai comer muito melhor quando não está com fome. E isso realmente é fantástico. Eu sei que isto é assim um bocadinho. hum, Às vezes é difícil. Já estou aqui a ver as outras perguntas, desculpem. Hum, Às vezes parece um bocadinho contrassenso, não é? É difícil de entender. Ora, estava aqui, a nossa filha sempre esteve dentro do seu percentil, que é considerado baixo, 3, percentil 3, aleitamento materno exclusivo, mas sempre esteve super bem de saúde. Queremos fazer baby led weaning, mas a pediatra falou que ela deveria fazer sopas.
120 a 150 mililitros, lá está a pomba, já está aqui a conchinha de sopa. Pois se ela ficar doente, perde peso e fica logo magrinha. Bem, eu vou aqui, lá está, não é? Aquelas tais situações de, hum, de acharmos que o bebê vai logo comer esta quantidade toda, por um lado, e por outro lado, se ela ficar doente, vai perder peso e vai ficar magrinha. Quando esta introdução dos alimentos pode provocar alterações também a nível de infecções e de. Portanto, pronto, ela nem sequer vai para a creche e nós não queremos mesmo fazer esses géneros de abordagem. O que aconselha? Hum, e realmente, eu acho que lá está, eu acho que ao longo aqui também desta sessão acabei por falar um bocadinho sobre isso e porquê, não é? Porque é que nós vamos iniciar agora? Porque é um percentil 3 lá está, mas é uma bebé que está a crescer harmoniosamente neste seu percentil e nós precisamos, temos pessoas em todos os percentis e são pessoas hum, saudáveis, não é? Então, eu acho que é mesmo aqui, por um lado, continuarem a seguir o seu coração, mas sem dúvida que pode ser importante ter aqui algum apoio e reparem, não precisamos de ter, fala-se em rede de apoio por algum motivo, não é? Não precisa de ser só um profissional de saúde, nós podemos ter várias pessoas a acompanhar-nos. Então, podemos encontrar aqui, e eu posso ajudar-vos nesses aspectos, não é? E a fazer aqui esta ponte também. E acredito que muitas das vezes, eu digo sempre, olhem, vocês digam que estão a ser acompanhados por mim, porque isso muitas das vezes no pediatra, no médico de família, que só vê o bebê de mês a mês e às vezes 2 ou 3 meses, também o tranquiliza, porque tem alguém ali que vos está a acompanhar, quase que diariamente, não é? E vocês com o chat, com a plataforma, vocês têm-me ali todos os dias, não é? Depois estava aqui a ver, o Carlos hum, diz: a nossa filha tem 8 meses e come de tudo, muito bem. Nós damos sopa, ela come os sólidos. Como é que sabemos a quantidade de leite que deve mamar ao longo do dia? Lá está. Portanto, aqui temos um bebê que já é mais crescido, não é? Já aqui com 8 meses. Às vezes o leite ainda há dias em que tem um papel principal, mas aqui irmos mantendo. Eu acho que nós temos o alimento como o leite como alimento principal. E depois vai ser o bebê que nos vai dando este feedback. Portanto, Carlos, aquilo que eu vos recomendo é vocês, quando está a comer, quando a bebê, 8 meses, está a comer outros alimentos, come os outros alimentos e fica satisfeita, não precisa de mais nada, ah, dão o leite depois na hora do lanche, por exemplo, fazem ali, porque isto depois temos aqui também que perceber mais ou menos quantas refeições é que faz e mantermos ali se calhar 3, 4 ainda refeições de leite, por exemplo, mas gradualmente o bebê vai espaçando. Então vamos também respeitando isso. Se o bebê acaba de comer e nós percebemos nitidamente que ainda tem fome, prepara-se um biberãozinho e dá-se-lhe, está bem? Não, mas claro que com 8 meses, já agora, Carlos, o que é que eu lhe peço? O que é que eu vos peço? Que vocês vão aumentando aí também a oferta, não é? Essa sopa, se calhar pode ser dada mais esmagada, às vezes pode não ser dada, não é? Se os legumes que estão ali depois também estão no prato, então aqui explorarem. E aqui há aqui a AC Rocha que diz: a nossa filha tem 10 meses, prefere sólidos e rejeita muitas vezes a sopa, mas tenho receio dela não comer o suficiente só oferecer os sólidos. O que devo fazer? Lá está, não tem problema nenhum. A sopa são legumes triturados. Se o bebê come de outra forma, está tudo bem. Mantermos depois aí o leitinho também. Mas aqui, lá está. E o leite, quer o artificial, quer o materno, vão aqui, são o alimento, vamos oferecendo. O bebê come outros alimentos, não quer mamar, não quer beber o seu leitinho, não bebe. Há um dia em que está ali mais com um dentinho a chatear, está adoentado, está com febre, só quer a maminha, só quer beber o leitinho. Damos o leitinho, não tem. Eu acho que aqui é mesmo muito olharmos para o bebê e irmos aqui vendo o que é que também vai fazendo mais sentido. Hum, pois é, e a Ana diz, por aqui muita dificuldade em introduzir o segundo prato, já com 13 meses.
muita recusa nos alimentos sólidos. Lá está, Ana. Perdemos já aqui algumas janelas de oportunidade importantes, mas o caso não está perdido, obviamente, não é? Eu aqui, às vezes, nestas crianças já mais crescidas, eu vou aqui quase que um bocadinho ao início da abordagem do baby led weaning dos 6 meses, e é um bocadinho por aí que vamos também fazendo com estes bebés mais crescidos. Porque, lá está, Ana, se não deu ferramentas, se não deu oportunidades à sua bebé de fazer esta, era aquilo que eu estava a dizer-vos há pouco, não é? Que a abordagem tradicional diz 12 meses de refeições da família, mas se nós não formos fazendo a evolução gradual de texturas, isto não vai ser possível. Então vamos ter aqui que ter muita paciência com esta bebé, vamos ter que ir devagarinho aumentando as texturas, ir deixá-la explorar os alimentos com a mão, mesmo que não leve à boca, mas já está aqui a conhecer também. Então eu acho que com muita paciência, muita empatia. Bem, olhem, entretanto, se vocês precisarem de alguma coisa, enviem-me e-mail, respondam um dos e-mails que eu vos enviei, então ainda vos vou enviar mais uns e-mails também. Amanhã envio a gravação da Masterclass, que até vou já terminar a partilha. A partilha não, a gravação. Ai, Jesus, isto ficou muito estranho. Aqui o meu ecrã, mas dizer-vos que enviem-me mensagem, enviem-me e-mail, qualquer dúvida que vocês tenham, se aproveitem aqui o programa O Bebé Sabe Comer, hoje até à meia-noite com o livro O Bebé Sabe Comer autografado e direitinho aí em vossa casa. Mas para quem se inscrever depois, continua aqui com estes bónus das sessões ao vivo, onde dá para responder a todas as vossas dúvidas, ok? E as dúvidas que vão surgindo à medida que o tempo vai passando, que as coisas estão a acontecer. Porque efetivamente é isso que me faz também muito sentido. Faz-me sentido poder-vos acompanhar aqui quase que diariamente, se vocês precisarem, ok? E claro que depois podermos ter aqui também esta partilha, e posso-vos dizer que os grupos do curso de Baby Led Weaning, do curso de Introdução Alimentar, são grupos onde impera muito aqui o respeito, são grupos seguros, de muita entreajuda. Olhem, agradecer-vos por terem disponibilizado este final de dia para estarmos aqui a conversar, para estarmos a falar sobre este tema da introdução alimentar, que é um tema gigante e que me deixa às vezes muito entusiasmada e eu até me esqueço do tempo. E qualquer coisa, contactem-me, falem comigo, mandem-me mensagem pelas redes sociais, por WhatsApp, por e-mail, e qualquer dúvida que tenham também sobre o curso, também façam-me chegar, ok? comer.ubebesabe.com. Um grande beijinho, boa noite e vemo-nos por aí. Até já!